Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite, é uma honra, é uma alegria, com muita satisfação que nos encontramos em mais um culto maravilhoso para juntos aprendermos com o Espírito Santo de Deus, aprendermos com as lições de Sua Palavra e para que possamos crescer degrau a degrau, de glória em glória e estarmos sempre firmados nos propósitos do Senhor. Muito bem, na temática desta noite está posta já a temática doutrinária começo, meio ou fim. Começo, meio ou fim? Muito bem, é um questionamento e é uma pergunta muito pertinente àqueles que querem entender o processo, o projeto, a trajetória divina em nossas vidas. Muito bem, queridos, então nessa noite nós vamos nos ater à palavra e será uma doutrina breve, porém efetiva, e teremos com certeza essa visão do Senhor. Queremos então ler, abrir com o internauta que sinta-se, agora amado internauta que interage online conosco, abraçado também e nesta noite comemorado como participante desse culto de doutrina. Queremos ler para iniciarmos e no livro de Eclesiastes, ou eclesiástico, é a mesma forma de expressão, Eclesiastes capítulo 7, no seu versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eu quero ler o 9 também. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Te bendizemos, glorioso e eterno Deus, por esse momento em que o Senhor aqui nos dirige, que o Senhor com certeza espraia a sua bondade, o seu amor, ligando e desligando tudo o que fizermos aqui conforme a sua gloriosa palavra, já nos delegando a honra dos 5 minutos de oração, já nos dando a honra de uma linda e gloriosa ministração, de lindos e gloriosos louvores. E agora te pedimos humildemente que o Senhor continue a capacitar-nos para que tenhamos a mesma desenvoltura, o mesmo apego, a mesma visão que já foi trazida por esse lindo, maravilhoso ministério de louvor, que já fez que os céus aqui se espraiassem, se colocassem diante de nós. É o que te pedimos também, que tu faças conforme a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. É um culto de doutrina. É uma doutrina que nos exige raciocínio, que nos exige, com certeza, a visão de como Deus trabalha e como Ele é maravilhoso. Eu quero ler novamente 7 de Eclesiastes, para aqueles amados que, por um motivo justo, obviamente, estão chegando nesse momento em função de transporte, de tantas adversidades transcorridas. 7 de Eclesiastes ou Eclesiásticos, capítulo 7, já disse, do 8 ao 9. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Muito bem. Então, nesta noite, essa palavra que nos é trazida como introdução, já nos dá uma reflexão profunda, já nos faz refletir sobre como é maravilhoso servir a esse Deus. Muito bem, a princípio eu vou elencar aqui o que não está nessa palavra, o que não está posto aqui, para que nós entendamos. Por exemplo, é claro que um objetivo a ser alcançado sempre depende do primeiro degrau. Para que alcancemos um objetivo, nós transcorremos, subimos, ultrapassamos, galgamos degraus. E o primeiro, o início,
é sempre muito importante. Então, com Deus não há atalhos. Por isso, vamos já explicitar essa palavra e o que Deus quer dizer com ela. Então, primeiro, eu quero repetir isso. É claro que o objetivo a ser alcançado sempre depende do primeiro degrau. Atenção, o sucesso, o alcance final de uma jornada sempre dependerá do processo que se travou para alcançar esse fim, esse objetivo. Até um ditado peculiar no meio evangélico, pertinente, há ditados que são pertinentes, que são bíblicos, que diz assim: muitos querem as vitórias de Davi, mas poucos querem enfrentar as lutas que ele enfrentou. Alguns já ouviram isso, e de outra forma, alguns querem o sucesso de Davi, mas não querem enfrentar as lutas, os degraus que ele transcorreu para alcançar esse patamar de vitória. Então repare que sempre o processo, ele é importante para que atinjamos um objetivo. Sem processo não há vitória. Então, o que eu estou falando aqui é tudo aquilo que esse texto não quer dizer. E para que fique isso muito bem claro, então atentemos isso. Dá a entender o texto, e é muito claro, que a sabedoria e a maturidade alcançadas no fim de um processo, por isso que ele diz, o Senhor, que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ele está dizendo isso, que é importante, é melhor o fim das coisas, porque a sabedoria e a maturidade alcançadas no final de um processo, que é o final dele, ou etapa, são mais valiosas do que a sabedoria e a maturidade, do que a empolgação inicial destacada e destacando a importância da perseverança, da paciência e da aprendizagem com as experiências, pois o final, construído com constância, com resiliência, traz mais valor do que aqueles que não tiveram a mesma atenção, o mesmo cuidado com o início. Não significa dizer que o início não preste. Então eu vou ler novamente. Melhor é o fim das coisas, o fim do processo, do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então aí você já sente Deus e o Espírito Santo através do autor do livro de Eclesiástico, Salomão, mostrando que melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o sensato do que o insensato. Melhor é o criterioso do que o soberbo. Então atenção, o soberbo, ele não presta atenção no processo. O soberbo se irrita, se perde no processo. Ele quer logo o fim, ele quer logo o objetivo. Bom, se Davi venceu, por que eu não vou vencer? Se Davi alcançou sucesso, por que eu não alcanço? Que processo chato é esse? Isso é arrogância, isso é soberba. Então é nesse momento que Deus nos quer colocar a visibilidade de que o início é tão bom quanto o fim de todas as coisas. Que o início é tão importante quanto o seu final. Que o processo é digno de tanta honra e de tanta atenção quanto o seu objetivo final. Quantos estão entendendo? Muito bem. Então é isso. A maturidade, a grandiosa sabedoria que alcançamos no processo nos diferencia do arrogante. Não te apresses em irar-te, ou seja, não te ira no processo, não te ira na tua caminhada cristã, não te abata o espírito, ou o espírito não se abata em ti, porque tu vais ser arrebatado. Nós vamos ser arrebatados e vamos vê-lo. Agora o arrogante, o soberbo, está demorando muito, quando é que vai ser isso? É nesse sentido que Deus está conjecturando espiritualmente. O sábio,
ele se alegra com o processo. O sábio, ele se alegra com o que está acontecendo no Brasil, embora não seja partícipe, embora não tenha prazer nisso, embora saiba que só o seu Deus é suficiente e vai resolver essa parada. Essa é a sabedoria, essa é a resiliência. É quando você, diante de uma adversidade, diante de uma depressão global, você se comporta como um vitorioso. Você já vê a vitória, você sabe que o fim vai ser melhor do que esse processo tão louco, tão duro, tão sagaz, tão impertinente. Então não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, amados, o cristão, ele é firme, ele é perseverante. A perseverança é a paciência. Ele é visionário e ele sabe que o que e pelo que estamos passando é apenas um processo que vai nos levar ao encontro do Senhor, que vai nos levar ao fim de uma carreira vitoriosa, de uma carreira de sucesso, quando estaremos face a face com o nosso Deus. Então, amados, esse começo, ele é tão importante quanto o meio, que é a trajetória, e quanto o fim da jornada, que será altamente glorioso. Então, em nenhum momento aqui, nessa palavra, e nunca aqui na igreja, nunca jamais alguém pregou dessa forma, mas lá fora, a tendência é a pessoa dizer, não, o começo não é tão bom não, o bom é o fim. Não, irmãos, é só ler na íntegra os versículos para que nós tenhamos essa visão. Então eu quero repetir para passarmos adiante. Melhor é o fim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Então aí já dá para você discernir. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então o crente iracundo, o crente nervoso, o crente que não se conforma com o processo, dificilmente alcançará um fim proveitoso. Ou melhor, dificilmente chegará no fim do processo. Então nós queremos sim as vitórias de Davi, tanto quanto queremos as suas lutas. Nós sabemos sim que o começo dele foi luta, o meio, a trajetória, o final foi dele, por ele que Deus estabeleceu uma igreja, que é a geração de Davi. Foi dele, por ele, através de Jessé, seu pai, que Deus tirou o renovo e deu para nós a benevolência do Emanuel, do Deus conosco. Então melhor é o fim das coisas do que o seu início, do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O que não é admissível doutrinariamente, igreja, é um cristão impaciente, é um cristão arrogante, é um cristão que só quer saber do fim. Quando é que vai ser? Eu queria que chegasse logo. Meu Deus, está custando muito. A resiliência é a adaptação com paciência, com resignação durante o processo, sabedores de que no meio e no fim Deus fará e dará o seu amém e nos dará a vitória se continuarmos firmes, tendo a palavra como âncora, como um norte da alma. Até aí tudo bem, igreja? Amém. Então que entendamos isso com sabedoria. Então eu vou só ler aqui o que nós elencamos, dá a entender esse texto lido, que a sabedoria e a maturidade alcançadas no final de um processo ou no final de uma etapa são tão valiosas e tão compensadoras quanto a luta empreendida no começo, e que nós podemos nos alegrar com perseverança, com paciência, aprendendo que as experiências nos levarão ao final feliz. Por isso a resiliência traz mais valor e gozo finais do que a impaciência, do que a arrogância. Muito bem, em Colossenses, primeira carta, não é primeira, é Colossenses, carta de Paulo, capítulo 1, somente o versículo 16, parte C, pastora, minha linda, ungida pastora Anaífe, minha esposa, Colossenses 1, versículo 16, C, minha pastora, a última parte.
E aí minha pastora emenda para Colossenses 1,17. Bem pertinho aí. Colossenses 1,16, última parte, parte C. E Colossenses 1,17. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Oh, glória a Deus! Tudo foi criado por meio dele e para ele. 17, Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo se sustenta. Ele é o Criador de todas as coisas. Agora entenda algo aqui. Tudo foi criado por meio dele, através dele. Então, todas as vezes, e aqui vai ser bem interessante isso, que nós trabalhamos meio, mesmo que seja um advérbio de tempo, de local, de espaço, ele vai apontar esse meio para a presença de Deus no processo. Então Deus, por meio dele, tudo foi criado, ou seja, tudo, começo, meio e fim, foi criado por meio dele, através dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Deus criou o tempo, criou o espaço, criou a matéria, e ele é antes de tudo isso. Então, amados, repitamos, sempre que eu for trabalhar a palavra meio, nós não vamos elencá-la adverbialmente, em tempo, local, condição, modo, mas vamos trazer principalmente à baila o sentido espiritual desse meio, a presença de Deus também no meio, no interregno, no processo, começo, meio ou fim, tudo isso é de Deus, é para Deus, e Ele comanda isso em todas as coisas. Então não podemos, e é claro que ninguém veio com essa expectativa, internauta, todo mundo na igreja é doutrinado, e veio, claro, sempre na perspectiva de que começo, meio e fim, todos são iguais, todos eles pertencem a Deus, e é Deus quem está nesse processo de começo, meio e fim. Muito bem, então nessa noite não existe o elencar um maior do que o outro. Muito bem. Aí eu vou ler aqui. Existem pessoas que optam por observar e parar no meio de um processo para formatar uma opinião crítica. Olha aqui. Isso aqui eu extraí e está muito pertinente a alguns pregadores de fora, coaches. Olha lá, abre aspas, não é daqui. Se tivéssemos conhecido isso antes, teríamos errado bem menos. Nossas vidas seriam outras vidas. Isso é um erro grave. Eu vou repetir para que nós entendamos. Existem pessoas que optam por observar e parar no meio de um processo para apontar, para formatar uma opinião crítica. 2 pontos, abre aspas. Se tivéssemos conhecido isso antes, se tivéssemos conhecido que no início, no primeiro degrau do processo, teria sido assim, teríamos errado bem menos, nossas vidas seriam outras. Ou seja, erro grave, erro que não está contido nessa doutrina, que diz que começo, meio e fim são obras do Senhor. Agora vamos lá entender isso que foi dito através desse coach, que eu não vou citar nomes. Filipenses capítulo 3, de 13 ao 14. Filipenses capítulo 3, de 13 a 14. Eu peço que a nossa linda, amada, a nossa ministra Tiele Patrícia nos leia Filipenses 3, de 13 a 14. E depois dela, a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves vai repetir a leitura. Por isso vamos nos fixar bem, que vamos derrubar essa tese inicial que eu vou repetir já, depois da leitura da Tiele e depois que passarmos a palavra também à presbítera. Tiele, Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão.
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Perfeito, Tchelle. Já já a nossa presbítera vai ler, tá, Andriane? Um minutinho só, Andriane, para que nós analisemos. Então repare, existem pessoas que param no meio do processo para observar, para vaticinar erradamente e para dizer, poxa, se tivéssemos conhecido isso antes, teríamos errado menos, bem menos, nossas vidas seriam outras. Não, aí vem a Tchelle com a leitura. Irmãos, escreve o apóstolo Paulo, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, que é a perfeição, a total perfeição. Não, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então esqueçam e esqueçamos algo, irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando Paulo escreveu isso, o Espírito Santo estava dizendo, igreja, nós, igreja, não ligue para o que você fez de errado. Aí é que está a grande diferença. Afrânio, não ligue para os seus erros, não se martirize, não sofra, não fique remoendo traumas, remorsos e erros. Não esqueça, apague isso. Porque, queridos, o que vem de Deus é para trazer a memória, porque nos dá o que? Vitória. O que veio de Deus é para não esquecer nunca, é para sempre estarmos aí, efetivamente apegados a essas benesses. Presbítera Andriane, vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Excelentes as leituras de Tchelle e Andriane. Graças a Deus. Irmãos vocativo. Amados, então entendamos. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Não se lembre de traumas. Não fique remoendo, parando no meio do processo. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Se eu não erro ali, eu não seria assim. Não, não, não. O erro não é de Deus, é nosso. O errar, o cair é do homem. O levantar, o acertar é de Deus. Aplaudamos o Senhor. Então, o que diante de mim está? O que diante de mim estão? As vitórias, o processo, o fim que será maravilhoso. Quando lutamos a luta de Deus com resiliência, com perseverança, com paciência, nós devemos então olhar para as coisas. O Senhor diz, estou criando coisa nova diante de vocês, vocês não podem ver, mas eu estou criando, é para isso. Que eu quero que você olhe para o alvo, não se perca nos traumas e erros, avance, prossiga. O termo prosseguir é, não pare nunca, continue, marche perante o Senhor e diante do Senhor. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Então vamos lá? Então o Senhor já nos mostrou categoricamente que não é para pararmos no meio, o meio não é lugar de parada, para observar erros nem acertos, o meio é lugar de resiliência, de dizer, Senhor, houve luta, mas eu venci em nome de Jesus. Aconteceram lutas, mas eu as venci, e eu prossigo para o alvo, que é a soberana vocação, que é o meu encontro contigo, que é para aquilo para o qual eu fui chamado. Muito bem. Eu dizia no início, e agora vamos elencar aqui, alguns itens maravilhosos de meio. Então não se preocupe quando esse meio for uma construção adverbial de tempo, de local, de condição, não. O importante é nós tratarmos aqui meio como uma forma de Deus apresentar-se. Amém? Início e fim procedem de Deus. Vamos lá, meio. Salmos 46, 5. A nossa amada irmã Cristina Criseldo está com a nossa versão, amada? Não, ela não está com a nossa versão. Então vamos lá. Salmos 46, 5. Priscila está com a nossa versão, amada? Então vamos lá. Salmos 46, versículo 5.
Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ô glória, cidade santa, cidade de Deus, igreja, Cristina, Irineu, Sidney, Gama, Vânia, nosso André Barbosa, Thierry, nós todos estamos no meio, na presença de Deus, e Deus nos ajudará no processo, desde antemanhã, desde antes que tu imagines. Deus está no meio da igreja, jamais a igreja será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Deus está no meio da tua casa, no meio dos teus projetos, jamais serás abalado, Deus te ajudará desde antemanhã. Aplaudamos o Deus vivo. Portanto, não é só em relação à cidade de Deus, é em relação a todos os projetos de Deus para as nossas vidas. A Carol Florence está com a nossa versão. Perfeito, Carol. Então nos leia Isaías 12, verso meia dúzia. 12 de Isaías, versículo 6. Versículo meia dúzia. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Aleluia. Exulta e jubila, igreja. Exulta e jubila, Aline, porque Deus está no meio de ti. Deus está aqui hoje no meio desse processo de passado, presente e futuro. Deus está aqui, igreja. Por isso leu a Carol: exulta e jubila, ó habitantes de Sião. Quem aqui é habitante do Monte Santo de Deus? Quem aqui está na presença de Deus? Então aplauda de novo esse Deus. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. No meio de ti, igreja, grande é o santo, grande é o Senhor, grande é Ele. Não temas, não tremas, porque Ele é fiel. Glórias a Deus. Missionária Amara, na mesma versão, tá assim, querida? Então a Amara vai lá no livro do profeta Joel, depois de Oséias. Joel, amada igreja do Senhor, um pequeno profeta, pelo número de livro, pelo número de extensão do seu livro. Joel 2, 27. Joel capítulo 2, versículo 27, com a nossa missionária Mara Simone. Desculpa, querido. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia. Sabereis que estou no meio de Israel. Saberás, igreja, nesta noite, que o Senhor está no teu meio. Está no meio de Israel. Sabereis, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado, igreja. Jamais tu serás envergonhada por servi-lo. Se ele estiver no teu meio, se tu estiveres na presença dele, a observar antes e depois, sabedores que somos de que ele não falha, ele é infalível, ele é grande, agindo ele quem o impedirá. Sabereis, portanto, que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos em rota de conclusão para Tito capítulo 2. Peço ao nosso presbítero amado Luciano que nos possa ler Tito 2, de 13 a 15. Há um fragmento, nós vamos logo para a bendita esperança. O Luciano, portanto, vai ler Tito 2, de 13 ao 15. Glória a Deus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
dize estas coisas, exorta e repreende também, com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aleluia, Jesus, bendito seja Deus por essa leitura maravilhosa já feita pelo nosso presbítero e repetida só para nível de gravarmos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Para quem aqui Cristo é o grande Deus? Ou foi fraco, hein? Há dúvidas na plateia. Estou brincando, não há não. Para quem aqui Cristo é o nosso grande Deus? É o nosso grande Salvador. Então aplaude esse rei, aplaude esse Deus. Aleluia. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda impureza, de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze, pregador, presbítero, seja você quem for que venha trazer a palavra, ninguém te despreze por falares, por pregares a palavra como ela é. Senhor, muito obrigado por esse momento doutrinário, que o teu mover venha e prossiga com o teu ministério de louvor que vai subir agora. E nós uma vez mais, Pai Santo, queremos aplaudir-te, porque batei palma a todos os povos, com a chegada desse lindo ministério.